chegamos à hora da revisão. Vamos lá? Fazer aquela revisão na tela para vocês. Na aula 17.2, que nós estamos vendo justamente sobre a Era Vargas, a nossa última aula sobre a Era Vargas. Nós vimos aqui como se deu essa instituição do Estado Novo. O estado de emergência, que podia invadir casas, prender pessoas, julgá-las sumariamente, condená-las. Isso é um lado ruim do governo Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas tinha pessoas que amavam ele e tinha pessoas que odiavam ele. Não tinha meio termo, não. O fim do federalismo, os estados brasileiros perdem sua autonomia política também. Então, os estados da federação perdem sua autonomia, se queimam as bandeiras estaduais. Suspensão das instituições democráticas, os partidos políticos foram extintos, as eleições democráticas suspensas. Então, aqui nós temos aí essa suspensão das eleições democráticas. As instituições democráticas também, sindicatos, não podiam fazer manifestação. Então, é tudo suspenso no Estado Novo. Agora é um governo ditatorial. O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, depois do acordo que Getúlio Vargas fez com os Estados Unidos, onde os Estados Unidos financiou a siderurgia nacional, que foi o processo de industrialização do Brasil. O Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Ele estava neutro aqui, então a partir de 41, os acordos internacionais para apoiar os aliados. Já que nesse período de 41, os alemães começaram a atacar os navios brasileiros. Vamos atacar aqui porque eles estão fazendo acordo com o Brasil. Até que o Brasil, em 42, declara guerra contra o eixo. Ele vai dizer, não, então vamos declarar guerra contra o eixo. E manda para lá quem? As forças expedicionárias brasileiras. A cobra ia fumar. O centapu aqui, ó, que era o símbolo da FAB. E aqui o símbolo da FEB, das Forças Expedicionárias Brasileiras. É no governo Getúlio Vargas também que nós vamos ver o trabalho e a sociedade. Estabiliza a agricultura, diversifica a produção agrícola, o açúcar, o algodão. Vários produtos, além do café, vão ser diversificados. Estimula o desenvolvimento da indústria, aumenta as taxas de importação. Então, os produtos importados não começam a entrar no Brasil. Tem aí uma barreira para entrar no Brasil, porque ele queria diminuir os impostos sobre a indústria nacional. Isso tudo ele vai estimular a produção interna e o consumo de bens nacionais. Então, nós podemos dizer que Getúlio Vargas era realmente nacionalista. Ele tem essa característica nacionalista. No trabalhismo, lembra da CLT, da consolidação das leis trabalhistas? É justamente no governo de Getúlio Vargas. Cresce o êxito rural, principalmente do Nordeste, as pessoas começam a buscar a cidade, a entrar num campo urbano, saindo do campo rural, sistematizar e promover uma legislação social trabalhista, com férias remuneradas, definição de salário mínimo, jornada diária não podia ultrapassar 8 horas, proteção do trabalhador, do trabalho da mulher e do menor e estabilidade do emprego. Então, mediante isso, essas medidas que Getúlio Vargas vai tomar, que ele era chamado por parte da população de pai dos pobres, porque ele dizia que Getúlio Vargas, mesmo sendo um governo ditatorial, ele estaria tomando algumas medidas trabalhistas que beneficiavam o trabalhador. Imagina um trabalhador que não tinha ainda seus direitos trabalhistas consolidados, ele vai consolidar. É claro, alguns direitos trabalhistas já existiam, tá? Já existiam na década de 20, os movimentos sindicais, eles vão conseguir vários direitos trabalhistas. Mas é Getúlio Vargas que agora ele vai consolidar isso dentro de uma lei só, na CLT. Vai pegar todas essas leis que estão soltas e vai consolidar numa só. CLT é essa que é utilizada até hoje, apesar que alguns representantes da indústria, eles querem acabar com a CLT. Mas faça a atividade que a gente já volta para discutir novamente sobre isso. Vamos lá. E aí, estava difícil a atividade?
Fácil, fácil, fácil. Na tela para vocês é atividade. Agora é com vocês aí na atividade para a gente fazer a correção dessa atividade. E a gente já começa pela primeira atividade, que diz o seguinte: o perigo da ascensão do comunismo e das demais forças de esquerda foi o principal argumento utilizado por Getúlio Vargas e seus apoiadores para realizar o golpe de Estado novo, em novembro de 1937. Situação que garantia a desmobilização dessas forças e o extermínio desse perigo à sociedade brasileira. Entretanto, para conseguir criar uma situação favorável ao golpe, foi denunciada uma tentativa de tomada de poder por parte dos comunistas, que estavam amparados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que ficou conhecida através de um documento conhecido como... nós falamos desse documento, vamos ver se vocês lembram desse documento aí. Plano de metas? Plano SALT? Plano Leifer? Plano Coe? Plano Futuro? Getúlio Vargas precisava de um estopim para poder dar o golpe. Geralmente, quem está querendo dar o golpe, ele mexe no seu xadrez para tentar fazer com que o inimigo se movimente e ele dê um checkmate nesse inimigo. Getúlio Vargas, já lá em 36, ele começou a perseguir e prender os seus opositores. Ele colocou o Partido Comunista na ilegalidade, ele começou a prender esses líderes desses partidos comunistas. Por quê? Ele estava instigando para que esses movimentos fizessem uma contrapartida contra o governo dele. E foi feito a intentona comunista. Gente, foi o que ele quis. A intentona comunista foi assim um presente que se deu para Getúlio Vargas. Agora ele podia prender quem ele quisesse. E para completar, ele disse: olha, me dê os poderes. Eu vou declarar estado de sítio. Sabe o que é estado de sítio? Ele não precisa fazer as coisas, mandar para o Congresso Nacional, não responde no judiciário. Me dê o poder que agora eu vou tomar minhas medidas. E ele disse: olha, eu descobri um plano, e esse plano aqui vai queimar uma casa por cada quarteirão. Meu Deus do céu, imagina a população, o desespero que deu na população. Os caras dizem: é minha casa que vai ser queimada. Vai invadir as igrejas. A igreja ficou: meu Deus do céu, vamos nos juntar ao governo. Vai comer criancinha. Meu Deus do céu, vamos pegar meus filhos e assar na fogueira. Cara, foi assim um desespero que se deu na população. E a população deu de mão beijada para Getúlio Vargas a possibilidade de se dar um golpe no Brasil através de um plano que foi descoberto que era mentira. O plano era esse daqui. O plano, na tela, o plano Coe. Plano Coe. Plano que, segundo os comunistas que estariam ligados à União Soviética, queriam dar um golpe no Brasil para tomar o poder. Sempre quando se quer dar um golpe no Brasil, se utiliza dessa questão dos comunistas. Vocês vão ver que o próprio Getúlio Vargas vai cair nessa. Quando quiseram, em 45, tirar o Getúlio Vargas do poder, disseram o quê? Getúlio Vargas, você está próximo demais dos comunistas. Porque Getúlio Vargas, em 45, vai tentar se aproximar, aí vai dizer: olha, Getúlio Vargas, você já está próximo demais dos comunistas. Aí vão tirar o Getúlio Vargas do poder. Entenderam como é que funciona? Sempre essa ameaça comunista, ela esteve dentro da nossa história quando se quer dar um golpe. Foi lá no governo de Getúlio Vargas, depois foi para tirar Getúlio Vargas, depois foi em 64 também. Sempre ela teve nisso daí. Na tela para vocês, vamos ver a segunda questão.
O regime político conhecido como Estado Novo, implantado por golpe do próprio presidente Getúlio Vargas em 1937, pode ser associado a o regime político conhecido como Estado Novo. O que associa a isso daí? Vamos dizer que seria a radicalização política do período representada pela Aliança Nacional Libertadora de orientação comunista e pela Ação Integralista Brasileira de orientação fascista. Modernização econômica do país e seu conflito com as principais potências capitalistas do mundo, que tentaram lhe barrar o desenvolvimento. Ascensão dos militares à direção dos principais órgãos políticos, porque já se delineava o quadro de Segunda Guerra Mundial. Democratização da sociedade brasileira em decorrência da ascensão do novo grupo sociais como os operários. O retorno das oligarquias agrárias ao poder, restaurando-se a federação dos mesmos moldes da República Velha. Então, a questão quer saber aqui, o regime político conhecido como Estado Novo, implantado no golpe do próprio Getúlio Vargas em 1937, pode ser associado ao... Meus queridos, nesse momento da história do Brasil, havia aqui dentro do Brasil uma radicalização muito grande entre um grupo de extrema direita e um grupo de extrema esquerda. De um lado estava a aliança ali integralista, os integralistas. O movimento integralista ele vai ser muito forte. A Ação Integralista Brasileira, A e B, ela vai ser muito forte. Ela tem uma filosofia fascista, nazista, ela traz para cá essa filosofia. E de outro lado, nós temos um movimento socialista que ele vai ter uma liderança muito grande aqui dentro do Brasil. Inclusive, eles dão um golpe chamado Intentona Comunista para tentar pegar seus direitos de volta. Então, essa Aliança Nacional Libertadora, ela vai tentar se fortalecer enquanto poder. E isso vai ficar um confronto entre a direita, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Quando nós falamos, não é a questão da direita que nós temos hoje, a esquerda que nós temos hoje, não. É a extrema-direita e a extrema-esquerda que estavam em confronto naquele momento. E com isso nós vamos ter Getúlio Vargas dando esse golpe dentro desse contexto. Na tela para vocês. Por isso que a questão correta dessa daí é justamente a letra A radicalização política, representada pela Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista, e pela Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista. Agora vamos para a hora do Enem. Vamos lá. 2 questões aí ligadas ao Enem. O autor da Constituição de 1937, Francisco Campos, ele que foi o autor, ele que escreveu para Getúlio Vargas assinar, afirmou no seu livro, O Estado Nacional, que o eleitor seria apático. A democracia de partido conduziria à desordem. A independência do poder judiciário acabaria em injustiça e ineficiência. E que apenas o poder executivo, centralizado em Getúlio Vargas, seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado. Pois Vargas teria providencial instituição do bem e da verdade, além de ser um gênio político. Gente, isso aqui são as afirmações de Francisco Campos, o que fez a Constituição Polaca de 1937. Segundo as ideias de Francisco Campos, vamos lá. Os eleitores, políticos e juízes seriam mal intencionados? O governo Vargas seria um mal necessário, mas transitório?
Vargas seria um homem adequado para implantar a democracia de partidos? A Constituição de 1937 seria a preparação para uma futura democracia liberal? Ou Vargas seria um homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e correto? Geralmente, quando se defende ou se quer uma Constituição totalitária, uma Constituição que seja centralizada na mão de uma pessoa, você exalta aquela pessoa. E Getúlio Vargas, pelo texto que nós observamos, ele está sendo exaltado como uma pessoa inteligente, como uma pessoa correta, como uma pessoa capaz de lidar com o governo sem precisar do executivo, do judiciário ou do legislativo. Seria uma Constituição centralizada, uma Constituição ditatorial. É por isso que a resposta certa dessa daí é justamente a letra E. Vargas seria um homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e correto. Vamos lá para a 4. A 4 ela fala o seguinte: que função teve o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, no governo do Estado Novo? Cara, foi muito utilizado esse departamento, hein? Fazer uma propaganda enorme de Getúlio Vargas. Criminalizar aqueles que apoiavam o nazismo, o fascismo e os países totalitários da Europa? Seria esse o papel do DIP? Construir grandes redes de jornais e revistas por todo o país com irrestrita liberdade de expressão? C. Construir uma máquina de propaganda que tivesse impacto apenas no exterior? D. Difundir uma imagem paternalista de Getúlio Vargas, enaltecendo como um grande líder das massas? Ou E. Difundir uma imagem negativa de Getúlio Vargas, mostrando todo o seu viés autoritário? Qual era o papel do DIP? Qual era esse papel do DIP? Gente, o DIP, ele vai influenciar no rádio. A Voz do Brasil exaltava Getúlio Vargas. Os jornais exaltavam Getúlio Vargas. Tudo o que era de propaganda se tentava exaltar Getúlio Vargas. E essa exaltação que se fazia a Getúlio Vargas, ela se fazia de forma muito sistemática. E essa forma sistemática que fazia essa exaltação de Getúlio Vargas era uma maneira de que colocava Getúlio Vargas como um grande líder. Uma imagem paternalista, uma imagem de que seria o Getúlio Vargas o pai dos pobres. O Getúlio Vargas estava na cartilha do menino que aprendeu o abecedário, lembra do abecedário? Professores aí presenciais. O abecedário aí, o papel na cartilha. O DIP estava em todo momento exaltando essa imagem de Getúlio Vargas em cartazes, no desfile trabalhista de 1º de maio, era a foto de Getúlio Vargas que marchava na frente. Então tinha toda uma propaganda de exaltar Getúlio Vargas. Era um governo populista que tentava fazer esse intercâmbio entre os trabalhadores, o patrão e o empregado. Ele tentava agradar os dois lados. Isso é o populismo, para evitar a luta de classe, para evitar um conflito maior. Por isso que ele afasta os integralistas e também afasta os comunistas dessa jogada política que ele está fazendo. Então, a resposta correta daí é justamente a letra D, difundir uma imagem paternalista de Getúlio Vargas. Ah, mas a aula tem um material complementar, com certeza tem um material complementar. E eu aconselho vocês, está aí no YouTube, assistam Olga, aí nesse endereço do YouTube. Gente, esse filme, vocês vão se encantar com esse filme sobre Olga, porque vocês vão entender o momento desse radicalismo da história brasileira e o que acontece com Olga, amando de Getúlio Vargas. Até a próxima aula.